A gente vai abrir o dia recebendo aqui o Luiz Escobar, CEO da Vendor, com mais de 20 anos de experiência em varejo e liderança em transformação digital. Seja bem-vindo. Pode ser, por favor. Vamos receber o Henrique Meyer, CEO da Robin, executivo que hoje está à frente de operação de uma fintech. Seja bem-vindo. João Santana, CTO da Doris, mestre em inteligência artificial e referência em soluções digitais. Seja bem-vindo. E Maria Ribeiro, da Juspay, que tem uma longa experiência em corporate banking, pagamentos digitais. Seja bem-vinda. E para fechar o time, a gente vai ter o Sam Kim, da AWS, que é um dos grandes especialistas em desenvolvimento de negócios, e ele vai moderar esse painel. Então, aproveitem aí todo o conteúdo e experiência. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Eu vou passar aqui uma rodada de apresentação, mais para falarem o que vocês fazem, tá? Então, é uma introdução e qual que é a visão de vocês para o varejo. Então, é um papo rápido aqui, só para vocês se apresentarem. Já me apresentando, eu sou BDM de indústrias lá na AWS. Então, a gente está dentro do segmento de startups e cuida das verticais industriais. Então, fintech, health tech, climate tech, varejo e por aí vai, tá bom? Bom, gente, bom dia. Meu nome é Luiz Escobar, sou CEO da Vendor. Construí minha carreira toda no varejo, primeiro varejo físico, com lojas americanas, depois no digital. Faço e-commerce desde 2001. E em 2020, quando eu era o head de e-commerce do Carrefour, eu saio do mundo corporativo e vou empreender e entro justamente do lado de cá do balcão da tecnologia, fazendo a Vendor, que é uma solução super inovadora, que aí depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Tenho a felicidade de ter um dos meus chefes ao longo da minha vida profissional sendo meu sócio, né? Aqui na Vendor, aqui comigo, que é o Quiroga. Obrigado, acho que vai ser um painel bem legal. Bom dia, pessoal, meu nome é Henrique Meyer, sou CEO da Home. Mercado financeiro a vida inteira, então dividi já carreira com a Maria, com o Semi no passado. Acho que a ideia aqui que a gente surgiu para resolver uma das dores do varejo, que é o crédito, né? Então, hoje o pequeno varejista ele tem uma dor muito grande, que é acesso a crédito. A indústria acaba fazendo, às vezes, de banco, né? Então, a indústria precisa dedicar capital humano, capital financeiro para vender a prazo para esse pequeno varejista. Então, a Robin nasce para resolver essa dor, para dar crédito para o pequeno varejista e tirar a inadimplência e capital de giro do balanço das grandes indústrias. Fala, pessoal, meu nome é João Pandolfi, sou CTO da Doris, mestre em inteligência artificial, estou no ramo aí há uns 8, 9 anos. Bom, a Doris surge quando a gente vê a necessidade de trazer inovação e experiência e personalização na moda e no varejo. Hoje o varejo ele é muito clássico, né? Você tem o mesmo e-commerce desde que o e-commerce é e-commerce. Então a gente traz a ideia de você estar mais próximo do usuário e com isso a gente hoje tem algumas ferramentas, né? Como try-ons e recomendações. E a ideia é fazer com que o cliente seja parte, ele se veja na loja. O Marcos, que é nosso CEO, adora falar que é adeus o e-commerce e bem-vindo ao Experience E-commerce. É isso que a Doris se propõe fazer. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Ribeiro, estou representando a operação da Juspay no Brasil. Eu tenho carreira em corporate banking, como o Meia comentou, a gente dividiu aqui. Carreira no banco, e agora eu represento a operação de uma empresa de tecnologia de orquestração de pagamentos. Para quem não conhece, orquestração de pagamentos está amplamente discutido no Brasil aí há mais ou menos um ano, mas o que a gente faz é facilitar todo o processo de integração e trazer a melhor experiência de checkout para o cliente, com muita tecnologia por trás e enfrentando aqui as dores, né, dos grandes e-commerces e marketplaces, de ter um time dedicado para integrações, de ter um time dedicado para fazer toda essa gestão de pagamentos, mas principalmente, né, o custo que isso gera e acaba desviando ali a atenção para o core business dessas empresas. A gente vai começar pela Doris e pela Vendor, porque são duas aplicações bem distintas, tá? Então, para esse lado aqui é mais a parte
o e-commerce tem crescido exponencialmente, né? E isso traz as dores do crescimento e os gargalos. Eu acho que é aí que vocês se encaixam, né? Então, qual o gargalo que vocês encontraram? Qual é as dificuldades que vocês encontram hoje? E como é que vocês conseguem ajudar o vendedor a estar a par desse crescimento sem perder a qualidade? Eu acho que esse daqui está um pouco mais alto. Bom, as dificuldades são muitas, mas vou começar pela mais simples. Provar roupa é difícil, é um saco, colocar assim, eu particularmente não gosto. E comprar roupa online é mais difícil ainda, porque você não sabe se ela vai servir no seu corpo, se ela cabe em você, se ela combina com aquela roupa que você já tem, se ela combina com o seu estilo. Esse é o principal desafio que a gente enxerga ali como usuário e como empresa, né, que a gente enxerga no mercado, é a logística reversa. Então as pessoas compram errado. Eu acho que naquela loja eu visto P, aquela loja eu visto M, e o custo com logística reversa ele é muito grande. E a gente trabalha em cima disso para ajudar as empresas a reduzir esse custo de logística reversa, melhorar a experiência do usuário. Se você não tiver que devolver uma peça, você compra uma vez só, cliente feliz, loja feliz, Doris feliz. Só que para fazer isso é um pouco complexo, né? Porque toda integração, a gente tem hoje uma pluralidade muito grande de ferramentas de e-commerce, de plataformas de e-commerce, só que nesse evento eu já vi uns 5. Então cada um tem a sua forma de integração, cada um tem a sua particularidade, e o maior desafio como Doris hoje é fazer funcionar liso nisso tudo, entregando um tempo legal para o usuário e entregando valor, óbvio, para os clientes, né? Tanto para o cliente que vai comprar a peça, tanto para o nosso cliente parceiro e-com, e reduzir ali e aumentar a conversão. É isso, bem rapidinho. Bom, aqui está bem alto, acho que vou botar aqui para não assustar todo mundo. O que a gente vê como principal gargalo hoje do varejo, principalmente quando a gente vai falar sobre a parte de digitalização, né, do varejo no digital, é que o cliente não se contenta mais com um canal. E-commerce quando a gente começou, em 2001, a fazer e-commerce lá na Americanas.com, onde você, tendo um bom www, estava tudo resolvido. Hoje não está nada praticamente resolvido com um bom www, mesmo se você associar uma tecnologia super importante num segmento de vestiário, como a Doris acabou de colocar. Por quê? Porque o cliente quer se conectar com você de várias maneiras. Ele pode querer se conectar com você por WhatsApp, ele pode querer se conectar com você por aplicativo, né? Ele pode querer se conectar com você num live commerce, ele pode querer se conectar com você pelo seu vendedor, né, de uma maneira física. Então a Vendor surgiu justamente para oferecer todas essas soluções para quem está digital e para quem quer ser digital, tirando toda a complexidade de integrar todas essas soluções, porque hoje, antes da Vendor, o mercado oferecia tudo isso, cada um feito por alguém. Então, o varejista tinha que contratar uma plataforma para fazer o e-commerce, uma empresa para fazer o aplicativo, outra empresa para fazer o WhatsApp Commerce, outra empresa para transformar ele em marketplace, se ele quiser virar um marketplace, outra empresa para fazer a omnicanalidade com o vendedor na loja e tal. A Vendor faz literalmente isso tudo. Nós temos todas as propriedades digitais que ligam quem quer vender com quem quer comprar. Todas, sem exceção. Ainda temos uma camada transversal de CRM, de loyalty com cashback, de motor de crédito com a inteligência para dar crédito para B2B, principalmente. Então, assim, a gente tem uma solução que é única no mercado. Tá? Então, quem tiver a curiosidade de conhecer mais a Vendor vai entender por que a gente tem um posicionamento completamente diferente de todas as outras plataformas que estão aí para servir no mercado brasileiro. Hoje eu também sou conselheiro da ABIV, que é a Associação Brasileira da Indústria do Vestuário. E lá a gente vê ambas as dores. Não é fácil falar que vai provar a roupa virtualmente, só que tamanho não é igual, não é padronizado, caimento, ninguém consegue medir isso. Por isso que eu já vi soluções antigas que não usavam AI, que é muito mais difícil. E agora com a AI, a Doris está tentando trazer um pouco disso. E aqui é uma dor
gritante. A gente ainda tem representante, a gente está mandando representante para o Nordeste, para o Norte do país, para o Centro-Oeste, porque a gente está vendo que o fluxo de lá para cá está diminuindo. Então a gente sabe que hoje, se você não fala de omnichannel, você não atinge o cliente, né? Então, são dores aí que parece que são antigas, mas tá mais atual do que sempre, né? Agora, para a Robin e para a Juspay, na parte mais financeira, né? Nesse crescimento todo do e-commerce, como é que vocês conseguem apoiar o varejo com os desafios financeiros, tá? E que mudança vocês percebem na reação dos lojistas em relação a isso? Boa. Acho que, como eu comentei, o nosso papel é trabalhar no crédito. Então, a gente ajuda com financiamento. Hoje, o pequeno varejista ele tem uma dificuldade, né? Como eu comentei, não é o banco que dá crédito para ele não consegue prazo. Então, a indústria precisa fazer esse papel, né? Então, a gente se une a grandes indústrias, a gente faz uma solução de financiamento B2B, usando multiprodutos. Então, a gente tem um cartão co-branded, a gente tem parcelamento de boleto, a gente tem parcelamento de Pix, e a gente dá tudo isso na mão do pequeno varejista para ele conseguir o melhor caminho para se financiar, né? E quando você perguntou sobre, acho que a grande mudança, eu costumo brincar que por trás desse CNPJ tem uma PF que já é digital, né? Então, esse cara, quando fecha a loja, ele volta para casa no Uber, ele pede o jantar no iFood, né? Mas quando ele pensa assim na relação B2B dele, ele ainda recebe um boleto físico, ele precisa assinar 2 vias para pedir um capital de giro num banco tradicional. Então, a digitalização não chegou para o pequeno varejista, né? Então, a gente tem trabalhado esse crédito, tem trabalhado soluções de prazo e financiamento, mas tentando trazer a tecnologia que esse empresário já está acostumado na PF para o mundo dele, PJ. Boa. Do nosso lado, a gente olha para os marketplaces e-commerce que estão na ponta, que estão ganhando complexidade financeira muito grande, né? Então, a gente vê que com crescimento acelerado, quando eles começam a ganhar escala, vem com isso uma complexidade financeira, porque você adiciona ali provedores, você adiciona custos. Então, o que a gente faz aqui é a gente reduz todo esse custo, a gente consegue integrar de uma maneira muito mais fácil. Então, com uma única API, a gente integra várias features ali para ele, né? Vários PSPs diferentes, então adquirentes, subadquirentes, antifraudes, e a gente reduz o custo porque a gente tem o nosso roteamento inteligente, que basicamente é o core business aqui de um prestador de pagamento, e a gente consegue fazer com que essa página de pagamento, esse checkout, seja muito mais otimizada e seja muito mais friendly ali para o usuário. E uma coisa interessante, a gente está falando aqui de escala e parece contraintuitivo, mas a maneira com que a gente trouxe isso para o nosso cliente foi de uma maneira hiperpersonalizada, né? Então, a gente apostou na hiperpersonalização. É óbvio que aqui a nossa tecnologia permite, porque é uma tecnologia modularizada, mas quanto mais você consegue personalizar ali para o seu cliente, melhor a solução atende ele. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é permitir com que ele coloque aquele checkout, ele escolha os players da maneira com que faça sentido. Você personaliza ali, poxa, para o meu cliente, o que faz mais sentido? Apareceu, pague com cartão ou pague com Pix primeiro. Então, a gente tem esses dados e a gente consegue fazer isso o mais personalizado possível, com motor de ofertas, cupons. Então, a gente vê que isso realmente é o que muda o jogo quando esse cliente ganha uma certa complexidade aqui na operação. A solução de vocês é digital só, né? A gente tem uma solução omnichannel, mas para fora, para cá, por enquanto, full digital. Eles são da Índia, tá? Fora do país, tá? A questão de crédito é muito importante. Então, mesmo na associação, a gente viu essa necessidade, por isso que a gente chamou a Robin para conversar, para que ofereça crédito para a base que compra, que é a multimarca. Então, falando um pouco dessa convergência entre físico e digital, e aí para quem quiser responder, como a solução de vocês estão se adaptando para atender esse novo cenário? Eu acho que a Vendor já está o core, né, de vocês, mas e que tendências vocês conseguem observar para o varejo e antecipar vendo os dados dos seus clientes? Bom, a gente tem visto bastante que
O WhatsApp Commerce cada vez mais se coloca como uma tendência, né? Porque o Brasil, não sei para quem não sabe, que é o maior usuário do WhatsApp, né? Onde as pessoas estão mais tempo e mais usam o WhatsApp. Né? Então, quando você consegue dar para o cliente a comodidade de uma experiência que ele está absolutamente habituado, para que ele possa comprar com toda a segurança e fluidez, vendo o produto, escolhendo o produto da maneira como ele quiser. Ele pode falar, ele pode botar uma foto, ele pode fotografar uma lista que ele escreveu à mão, ele pode colocar um print de tela, ele pode digitar, de qualquer maneira, ele chega no produto que ele quer e ele compra dentro do WhatsApp o produto que ele quer, sem sair, sem link de pagamento para ir para outro lugar que encarece para o varejista, né? É a plataforma rodando dentro do WhatsApp, como se tivesse passado ela num moedor de carne e colocado ela dentro do WhatsApp. Então, isso é um negócio completamente diferente e que a gente vê que vai fortemente para a tendência que a gente está vendo das pessoas quererem comprar da maneira mais natural possível para elas, né? E cada vez menos sentar atrás de um desktop ou de um notebook para digitar www é a maneira mais natural. A maneira mais natural hoje é mobile, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a tendência muito forte de cada vez mais tudo aquilo que é mobile seja o que é mais usado pelo consumidor e seja o que tem que ser oferecido pelo varejista. Boa. Eu vou pegar o gancho aqui do Escobar, que sobre a omnicanalidade. O B2B, ele por conceito, omnicanalidade, né? Então, quando a gente se junta às indústrias, vou pegar o exemplo, por exemplo, da Cantu, que é um dos nossos primeiros convênios. Cantu Pneus hoje é o principal player de pneus no mercado de 10 bi aqui na América Latina. Você tem as lojas, né, os clientes dele B2B, que tem ainda aquela venda tradicional, então ele recebe a visita do representante comercial, tira o pedido, né? E ele tem um site hoje que tem 60 milhões de visitas por ano, em que o lojista também compra seu estoque por esse site, né? E eu acho que a grande novidade é que a nossa solução está na mão do cliente. A gente tem uma solução que é um cartão ou no aplicativo que está no bolso do cliente e ele consegue usar os dois canais, né? As soluções tradicionais de crédito que existem hoje no varejo, você tem lá aquele crédito na loja, né? Por exemplo, de financiamento de carro, ou você tem o Buy Now Pay Later, que já é tradicional nos sites, mas essas soluções elas estão plugadas ao canal. Então, quando a gente põe a solução financeira no bolso do cliente, ele pode usar um cartão virtual para comprar no site da indústria e ele pode usar um parcelamento de boleto ali para aquela compra tradicional com um representante comercial. Então, acho que a ideia é de trazer essa solução para a omnicanalidade e dar a solução na mão do cliente. Eu vou comentar aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês de discovery, né? Eu acho que tem várias startups aqui que provavelmente fazem bastante processo de discovery. Apesar da gente ser uma empresa de mais de 13 anos, aqui a nossa operação Latam é a mais recente. E é interessante porque a gente tem visto muito essa questão da omnicanalidade para programas de loyalty. Então, acho que esse é um use case legal. Hoje você tem esses programas de loyalty super fortes no online, mas quando você vai para o offline tem uma certa dificuldade, né? Como eu vou traquear esse meu usuário quando ele está numa loja física, quando ele compra? Hoje tem a pontuação do cartão, que é amplamente aí conhecida, mas, poxa, grande parte das minhas compras pode estar no Pix. O que eu estou ganhando de benefício com isso, né? E hoje, com as ferramentas, com os novos fluxos de Open Finance, é super possível traquear essas compras e trazer benefícios para essas compras também. Então, se você está numa farmácia, você pode escanear o QR Code para pagar no Pix e isso vai te direcionar ali para uma wallet, para a página do parceiro. Você reconhece essa farmácia como um participante do seu programa de loyalty e você pontua o seu cliente. Isso é possível hoje com os fluxos de ITP. Então, é um caso de uso aqui que a gente ouviu de muitos clientes, de muitos parceiros, que é algo que carece hoje, né? Poxa, como que eu vou conseguir acompanhar esse meu cliente no mundo online, mas no mundo offline também? Legal. A Doris surge também com a ideia de borrar, né, entre as linhas entre o digital e o físico. A gente tem algumas soluções, uma delas é o nosso espelho mágico, que a gente coloca na loja. Então a pessoa consegue se provar na loja sem ter que usar o provador. Então no espelho, que é uma telinha ali, tem já as coleções, ela tira uma foto sua, te prova na hora
A gente trabalha com recomendação também. A gente integra, a gente coloca uns QR Codes nas araras, onde você consegue também provar uma peça física ali, tirou a fotinha do QR Code, já vai para o digital, se ver ali, às vezes aplica um desconto, fazer o tracking daquele usuário também, baseado no seu histórico anterior de compras em outros sites, o que naquela loja faria sentido para você. A gente está trabalhando agora numa versão puramente para o usuário, onde você consegue cruzar as roupas que você tem dentro de casa, já com o seu guarda-roupa, com as lojas, com a roupa que você tem na loja. Então você chegou na loja, quer comprar uma camisa nova, eu quero experimentar essa camisa com a minha jaqueta e minha calça que eu já tenho em casa. Você se vê ali no momento de compra, que ajuda bastante na conversão, né? Se diminuir a carga cognitiva, a pessoa provavelmente aumenta a chance dela comprar. A gente também trabalha com a associação de snaps. Então, por exemplo, você pode tirar foto, mesmo que a peça não esteja integrada via QR, se tem uma peça nova, chegou uma peça nova na loja, você tira a foto daquela peça, a nossa IA identifica qual peça que você quer extrair e já te veste naquela roupa. Então a gente consegue fazer essa ponte também entre a loja física e a loja digital, associando tanto a integração do que ela já existe como widget e o que ela tem na loja física ali com o espelho, com o QR Code, com esses snaps e com as recomendações inteligentes baseadas no usuário. Então, por exemplo, se eu chego na Aramis, por exemplo, eu posso abrir e ver quais minhas recomendações para mim na Aramis naquele dia, baseado já no meu guarda-roupa, baseado já nas minhas compras. A gente está evoluindo bastante, a gente deve lançar inclusive essa versão, até aproveitar e fazer um jabazinho aqui, lança essa versão nos próximos 2 meses, que é o B2C, que a gente chama, que é focado no usuário, que é de fato o guarda-roupa virtual, que é o que adora esse grande sonho, e hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, a gente consegue fazer. A gente começou no B2B, né, que é direto no Econ. Hoje, além do Econ, está na mão do usuário que integra com os Econs. Então, a gente, de novo, sendo meio marqueteiro aí, a galera gosta muito de usar, que a gente gosta de borrar as linhas entre o digital e o físico. Essa é a Doris. Falando em WhatsApp, o WhatsApp mais AI é a velocidade que a gente tem hoje, né? Então, a gente está organizando agora, eu acredito que seja dia 9 de agosto, uma palestra com o Guilherme Horn, o Country Manager da WhatsApp no Brasil, para falar com startups de AI que usam o WhatsApp. Então, eu convido vocês, vocês podem convidar terceiros, vai ser interessante aí. Por fim, a última pergunta aqui, essa é mais simples. Quando eu trabalhava em banco, as pessoas falavam assim, o dólar vai subir? Eu falava, se eu soubesse, eu não estava aqui no banco, né? Eu estava ganhando dinheiro. Mas essa é a pergunta para vocês, tá? Então, pensando em futuro, não tendências de agora, pensando em futuro, quais são as maiores transformações que vocês preveem para o varejo? Aqui pode errar, tá? Ninguém vai gravar, então fiquem à vontade. Tá todo mundo empurrando essa pergunta para o outro para alguém começar, né? Bom, eu acredito que a maior transformação é a palavrinha que todo mundo vem falando, hiperpersonalização. Hoje em dia você entra no Econ, ele é um grande supermercado, ele tem de tudo. Hoje eu acredito que cada vez mais está se tentando fazer isso, o Instagram faz muito isso, o próprio TikTok faz bastante isso, é entender o seu usuário, a gente está tentando fazer bastante isso. Então acho que o que vai mudar daqui para frente você entra numa loja virtual, vai ser a sua loja virtual. Mesmo que você entre na marca X, vai ser a sua marca X. Então isso, eu acredito que todos vão caminhar para isso e a fricção vai ser menor. Como a gente vem falando bastante em gente, o WhatsApp, por exemplo, ou eu ter o meu próprio concierge de moda ou de qualquer área específica. Então, chutando aí, espero que eu não erre, porque acho que muita gente daqui está pensando, tem o seu business montado nisso, mas de fato a hiperpersonalização, a inteligência artificial, eu acompanhei muito isso, né? Eu sou da área. Evoluiu absurdamente nos últimos anos e hoje a gente tem poder computacional e tecnologia para isso ser realidade e está cada vez mais invadindo os setores e o Econ é o mais, entre muitas aspas, óbvio e fácil de enxergar isso. Boa. Acho que a palavrinha que todo mundo fala é AI, né? Acho que não tem como fugir. Mas eu acho que mais do que chat GPT ou coisas que a gente está vendo, a gente entende que o varejo, de fato, vai ser modificado por conta da AI, né? Então, padrões de consumo, padrões de escolha. Hoje em dia a gente tem muito, né? Você comentou de a hiperpersonalização, mas daqui a pouco a gente vai ver tendências surgindo por conta do AI, né? Tendências de consumo, a hiperpersonalização. Então, a gente
trazendo para o nosso mundo, acho que você me perguntou como é que a gente está se ajustando, eu acho que é mergulhando na AI, né? Então, a gente tem usado chatbot para falar com o cliente, a gente tem usado AI para ajudar os devs a escrever código, a gente tem usado, enfim, a gente entende que o melhor jeito de conseguir participar é estando dentro, né? Então, não dá para a gente ficar aqui de espectador. Então, a nossa visão é que, com certeza, a AI vai mudar o padrão de consumo, o padrão de venda, o padrão de relação do B2B, e a gente tem que estar dentro e fazer parte disso. Bom, acho que eu vou num long shot aqui também. AI, com certeza, é um passo, mas o que eu vejo, comparando o Brasil com outros mercados, a gente tem uma tendência muito forte lá fora de super app. Eu acho que a gente está embrionário nisso. A gente começou agora, a gente viu ali o iFood com a Uber fazendo um co-brand ali, né, para você conseguir ter ambos serviços dentro ali do mesmo aplicativo. E eu vejo isso no futuro para outras opções. Então, um varejo que você consegue chamar o seu Uber, seu 99, que você consegue pagar uma conta. Eu vejo esse conglomerado de apps lá fora, na Ásia principalmente. A gente já tem o mesmo grupo montando isso, mas eu vejo um crossover também muito interessante entre apps já existentes, unificando o checkout, unificando processos. Entra aí numa complexidade tecnológica grande, mas ao mesmo tempo traz para o consumidor e atende muito essa vontade do One App, né? Você fazer tudo dentro de um aplicativo só. Bom, eu vou aqui explorar um outro eixo, né? Mas que complementa bastante o que foi falado, né? Dessa tendência da gente, vamos dizer assim, trazer o máximo de tecnologia via inteligência artificial, com o produto sendo a hiperpersonalização na mão do consumidor final. Agora, para chegar lá, você precisa, né, do varejo, da indústria, né, se digitalizando numa capacidade que isso aconteça, né? E talvez o que tenha afastado ainda o Brasil da realidade que você está trazendo, que vocês estão vendo lá fora, Maria, é justamente a complexidade, a palavra que você colocou, a complexidade que existe para você chegar lá, porque isso fica caro demais, né? Então a gente está apostando em tirar essa complexidade, né? A gente está apostando em modelos de negócio em que, para você ter acesso ao que a IA traz, você não tem que pagar um ticket adicional. E isso vire o default do serviço que você está colocando. Então, outro dia eu estava vendo o lançamento de uma inteligência artificial que muda toda a sua vitrine de navegação durante a sua navegação, né? E não mais depois, que é aquilo que fez a Amazon famosa. Eu entro na Amazon, a Amazon é a minha Amazon, mas pelo meu histórico dos últimos 6 meses. Agora não, agora já muda durante a sua navegação pelo seu momento de navegação, mas isso é cobrado. E aí, assim, se isso for cobrado, isso não vai espalhar. Então, assim, eu acredito muito no modelo de negócio que embarca esse tipo de solução sem essa cobrança direta, com uma cobrança que acontece pelo fluxo total de tecnologia que você está vendendo para aquele cliente. Por isso que a gente aposta a proposta de valor da Vendor é uma proposta completamente diferente, nesse sentido, que é trazer o máximo de soluções com o mínimo possível de complexidade. Está aqui o Helder, que é meu outro sócio, somos eu, Quiroga e Helder. Helder é o inventor da Vendor, o cara que concebeu isso. Quando eu conheci o Helder, eu falei, mentira que você tem isso. Não é possível que essa solução exista, porque ninguém conseguiu fazer nada tão profundo em todas as vertentes, e hoje a gente ainda tem mais coisa do que na época que a gente trouxe para ele, e a gente acredita muito nisso. Tirar a complexidade tanto do varejista quanto da indústria. Se for para fazer negócio B2C, se for para fazer negócio B2B, a gente tem que tirar a complexidade, né? Então, quando você leva a venda, você está levando de fato a sua solução, e não só o primeiro backbonezinho que depois vai chegar com mais 80%, 90% de código adicionado na sua solução. Então, a gente acredita nisso e faz isso personalizando, o que é muito bacana. Eu acho que o resumo do AI é justamente tirar a complexidade, né? Antigamente, para você desenvolver qualquer coisa, demorava 6 meses, R$500 mil. Hoje, se faz num prompt em meia hora, né? Então,
Só queria fazer um agradecimento para o pessoal aqui que aceitou estar aqui, a Maria da Juspay, o João da Doris, o Henrique da Robin e o Luiz da Vendor. E agradeço vocês pela audiência aí. E peguem esse pessoal aí que está espalhado nos seus stands para conversarem se precisarem. E a gente também da AWS está aí à disposição, tá bom? Obrigado.